universo da DC existem personagens com poderes divinos e demoníacos, seres humanos, né, que utilizam tecnologia ou algum outro tipo ali de magia ou alguma forma de se destacar entre os demais. Porém, existe uma categoria de personagens que utilizam um certo tipo de poder, os poderes elementais, fogo, água, gelo, terra, o que for, como se fosse no universo de Avatar. Falaremos hoje sobre os maiores manipuladores de elemento do universo da DC Comics. Só que assim, eu não vou falar de todos os personagens para vocês. Falaremos sobre o melhor manipulador de elemento em cada elemento, uma lista completinha, assim como eu já fiz num vídeo da Marvel para vocês aqui no canal. Bom, e eu acredito que muitos de vocês vão se surpreender, porque os personagens que estão aqui nessa lista não são os principais que acompanhamos, que utilizam os elementos como poder principal, né? Muitos deles aqui, cara, ficam em segundo plano quando se trata das grandes crises e eventos da DC, até mesmo em quadrinhos isolados, mas são muito poderosos e fazem, né, o que se propõe a fazer. Mas só lembrando também, eu decidi não incluir os deuses, né, e entidades cósmicas aqui nessa lista, porque eu acho que ficaria muito desnivelado, beleza? Existem deuses na DC, principalmente os deuses gregos, né, que são a personificação própria, viva, daquele elemento, como por exemplo Poseidon, que é o deus dos mares. Ele obviamente ficaria na posição de controle da água como mais poderoso, ou Zeus controlando o trovão, os raios, então não falaremos deles. Bom, começando então com o elemento fogo, cara, que costumeiramente, né, é um dos elementos mais poderosos, né, de todas as mídias. A capacidade de gerar e controlar o fogo geralmente é descrita como pirocinese, esse é o nome, mas existem outras formas também de nomear esse poder, como por exemplo termocinese, né, e outras formas. E muitos de vocês podem pensar que eu vou colocar personagens aqui como o Superman, né, que tem poderes vindos do sol, também pode lançar rajadas de calor pelos olhos, só que ele não vai entrar aqui nesse momento da lista não, cara. Isso porque o máximo que ele pode fazer é lançar rajadas de calor pelos olhos. Ele é uma bateria viva, mas não chega nem perto de um personagem como, por exemplo, a Fogo, Beatriz Bolina da Costa, uma super-heroína brasileira com a habilidade de criar e controlar o fogo, e ficou conhecida entre os não leitores de quadrinhos pela animação da Liga da Justiça. Beatriz da Costa adquiriu suas capacidades de controle do fogo, né, através de um incidente místico e se tornou uma super-heroína. A principal manifestação do seu poder é a partir de uma forma periplasmática, onde ela fica em volta de chamas esverdeadas e pode voar, lançar rajadas de fogo e criar explosões térmicas. Mas a personagem fogo não vai ser aquela que ficará em primeiríssimo lugar como a usuária de fogo da nossa lista. O posto vai para, obviamente, o nuclear. Apesar do seu poder não ser exclusivamente o controle sobre o fogo, né, tendo muito mais características como a manipulação de matéria, ele é indiscutivelmente o melhor usuário de fogo da DC Comics. Não é à toa que por um breve período de tempo nos quadrinhos ele foi o avatar do fogo na DC, quando a editora costumava trabalhar melhor a questão, né, dos elementos dentro dos quadrinhos. Então, da mesma forma que o monstro do pântano é um elemental do verde, né, o nuclear era o elemental do fogo, mostrando ali as suas capacidades com esse elemento. Na minha opinião, esse posto ficaria muito melhor com a Fogo, né, mas não tem o que fazer. A DC colocou o nuclear como o principal usuário de fogo, portanto nos resta então colocá-lo aqui na lista como tal. A minha única implicância com ele, né, é mais pelo personagem não ser um personagem exclusivo do elemento fogo, mas em relação ao seu poder bruto, né, beleza, ele merece sim essa posição. E usando a sua manipulação da matéria também, ele pode criar explosões flamejantes tão poderosas que fariam o fogo da Beatriz parecer um isqueirinho, cara. O seu fogo já se mostrou quente o bastante para evaporar um rio inteiro em segundos, né? Olha o nível disso. Além de conseguir usar tempestades de fogo também que atacam a nível subatômico. Até mesmo outros personagens reconhecem o seu poder, como por exemplo o Capitão Átomo, que uma vez ficou surpreso com a sua força e disse que ele tem poder o bastante para destruir cidades inteiras. Com a sua liberação de energia, atacando unidirecionalmente, né, ele já foi capaz também de derrotar os jovens titãs. O seu controle é tão bom que ele conseguiu combinar os seus poderes com as rajadas de energia do Lanterna Verde Simon Bass. Então, em relação a poder bruto, cara, não há o que reclamar, ele realmente merece essa posição aqui na lista. Seguindo agora temos a
eletricidade. Um elemento que tem pouquíssimos candidatos a ocupar o posto de personagem principal, cara, no universo da DC Comics. É muito raro a gente ver algum personagem da DC que tenha como principal poder a eletricidade. Usar a eletricidade é muito comum entre os personagens, mas tê-la como poder principal é algo bem difícil de se encontrar. Por isso, eu coloquei como principal usuário aqui, gente, o Adão Negro. É claro que nessa posição ela também poderia ser atribuída ali a personagens como Shazam e outros membros da família Marvel, mas na minha opinião, o Adão Negro utiliza muito mais os seus poderes místicos ligados à eletricidade do que o próprio Shazam. E não, cara, eu não vou falar do Super Choque porque, assim, o Super Choque ele nem é um personagem da DC Comics, é da Milestone Comics, tem uma parceria e tal. E também os usos dos poderes elétricos do Adão Negro, cara, envoltos também à magia grega, é sinistro. Não é puramente só a eletricidade em si, igual no caso do Super Choque. Por mais que sim, eu prefiro o Super Choque, é um dos meus personagens favoritos aí do mundo dos quadrinhos e das animações. Mas bom, voltando pro Adão Negro, como eu disse, não é a eletricidade por si só, mas também magia misturado, né? Os raios que ambos os personagens utilizam, né, tanto o Shazam como o Adão Negro, são os raios de deuses. No caso, o Shazam são os raios dos Zeus, enquanto o do Adão Negro vem de um deus egípcio. Independente de onde vem a fonte dos poderes, é certo que ambos têm as mesmas capacidades. Porém, como eu disse antes, o Adão Negro acaba utilizando muito mais esse poder de uma forma também muito mais eficaz. Isso porque o Billy Batson ainda é uma criança, então ele não tem total noção do uso dos seus poderes e de como usá-los da melhor maneira. E o Adão Negro também é um anti-herói que usa, né, sem se segurar. A partir dos Novos 52, ele foi tratado como um personagem mais cômico e, cara, ficou muito engraçadinho, então não usou os poderes de uma forma tão insana pro combate. Já o Adão Negro, logo, né, em sua nova aparição após o Flashpoint, a primeira coisa que ele faz é lançar um raio, cara, em um dos seus inimigos ali e transformá-lo em pedra. Dentre os dois, o que faz uso, né, da eletricidade e das variações dos poderes místicos que ambos possuem, né, dos raios divinos ali, cara, é o Adão Negro. Por isso, então, eu coloco ele como o melhor usuário de eletricidade da DC. Ele só não utiliza os raios, como também elementos que os envolvem, como os trovões, por exemplo, cara. Ele utiliza um movimento que nos quadrinhos é conhecido como Thunderclap, para afastar os seus oponentes e até mesmo quebrar construções inteiras. Os raios que ele invoca para se transformar em Adão Negro também seguem a sua vontade e podem até mesmo danificar todo o local onde ele está enquanto ele se transforma. Os seus raios são uma das partes mais letais desse personagem, que é sim, cara, um dos seres mais poderosos da DC. Até mesmo outros personagens poderosos, como a Poderosa, o Caçador de Marte, o Espectro e a própria Morte na DC, já sentiram na pele o que é ser acertado pelos seus poderes elétricos. Seguindo, temos o elemento do ar, que talvez seja um dos elementos menos utilizados dentro da DC Comics. Tanto que eu só consegui lembrar, cara, de, sei lá, um ou dois personagens que podem realmente controlar com maestria esse elemento. Mas sim, existem outros personagens que conseguem simular o controle do ar, ou no caso, a aerocinese, né? Também são os velocistas, cara, não tem como esquecer deles, né? Qualquer um que já tenha assistido alguma animação da DC, série ou filme, né, que contenha o Flash, sabe que eles são capazes de se mover em velocidades altíssimas e provocar também rajadas de vento por onde passam, além também de girarem ali os seus braços para criarem também uma forma circular, né? E aí são capazes de gerar ciclones. Dependendo da forma de como eles utilizam esses poderes, eles podem fazer com que o ar saia do local ou, né, gerar rajadas de vento suficiente para apagar incêndios ou então tirar o ar daquele local ali e deixar uma pessoa sufocada. E muito frequentemente eles também utilizam isso para amparar personagens que estão caindo, gerando o ciclone abaixo deles para diminuir a velocidade da queda e salvar quem estiver caindo. Mas de qualquer forma, eles estão aqui mais como uma menção honrosa do que qualquer outra coisa. O personagem que é o verdadeiro manipulador do ar, cara, e o mais poderoso da DC, sem dúvidas, é o Tornado Vermelho. Apesar de não ser um personagem tão popular como os principais da DC, como Flash, Batman, Superman, Mulher Maravilha, etc., ele
ele é sim um personagem muito importante. Ele já foi líder dos personagens mais jovens dos quadrinhos, como o Superboy, Kid Flash e o Robin, né? E também ele é muito poderoso. Ele pode não só criar tufões de vento, como faz isso, cara, em uma grande escala e em muitas quantidades, gerando vários ciclones ali que podem destruir cidades inteiras de uma única vez. Ele pode criar poderosas correntes de ar que podem nivelar enormes arranha-céus, né? Isso em segundos. Além também de conseguir absorver o ar do ambiente. Por ser uma máquina tipo Visão da Marvel, né? Ele não se cansa, então pode continuar atacando quantas vezes ele achar necessário. Ele também pode usar os ciclones, né, em si próprio para conseguir voar, além de conseguir manipular a velocidade e a direção deles para se deslocar também para onde ele quiser. Da mesma forma que eu citei para vocês que o nuclear já foi um elemental do fogo, o tornado vermelho é um elemental, cara, o elemental do ar. Seguindo, temos o elemento da água. Diferente dos outros elementos aqui dessa lista, a quantidade de personagens que podem manipular a água é consideravelmente alto. Isso se deve ao fato de que a DC explora bastante personagens ligados à água, graças a um dos seus principais personagens ser um Atlante, no caso, o Aquaman. O Aquaman, no caso, não possui naturalmente o controle sobre a água, mas a sua principal arma sim, cara, o seu tridente. O tridente de Netuno foi forjado pelos Ciclopes, né, e também os ferreiros dos deuses, feito a partir da própria essência de Netuno. A quem o tridente permitir, né, possuí-lo, recebe uma gama de habilidades, dentre elas o controle sobre os 7 mares, fazendo ondas ali de maré, ou redemoinhos, ou até mesmo, cara, colunas de água para, né, se manter ali firmes. Até mesmo um certo controle também sobre o clima, convocando chuvas, tempestades ou coisas mais simples também, como um arco-íris. Mas por não ser um poder inato do personagem do Aquaman, e sim de um artefato, não vai ser o Aquaman que vai estar aqui na posição de melhor usuário de água. E diferentemente do Aquaman, o Aqualad possui a capacidade natural de controlar a água, como muitos de vocês devem ter visto também na animação Justiça Jovem. O Aqualad da série é uma representação bem fiel do Aqualad dos Novos 52 nos quadrinhos, e ambos, né, podem criar também armas sólidas a partir da água que eles controlam, mas eles não chegam nem perto do que outro Atlante é capaz de fazer, cara. Tô falando da esposa do Aquaman, a Mera. Essa sim é sinistra. A Mera pode manipular quantidades imensas de água, cara, dar forma à água, né, deixá-la na forma sólida, controlar a água do corpo de outras pessoas, e no universo de Injustice foi capaz também de deter temporariamente o próprio deus Poseidon. Mas ainda assim, apesar da Mera ser muito poderosa nesse quesito, surgiu recentemente uma versão aí de um certo personagem que vocês conhecem, eu vou comentar, que acabou pra mim passando o controle da Mera. Então não tem como, cara, a Mera vai ficar como uma menção honrosa aqui pro vídeo também, e falaremos de uma versão alternativa do Bruce Wayne, a Bryce, cara, uma versão alternativa do Batman. Ela é pertencente da Terra-11, uma das terras do multiverso sombrio, e foi parte do time do Batman que ri para conquistar a Terra e o universo principal. Ela é uma humana comum, né, que realizou várias cirurgias para melhorar sua luta contra Atlântida, capaz de dar a si mesmo traços de respiração de água. E o seu principal poder, obviamente, é a hidrocinese, podendo manipular quantidades vastas, se não ilimitadas de água, e foi capaz também de afogar o seu planeta inteiro. O seu poder é tão grande que ela pode negar que outros personagens que controlam a água utilizem os seus poderes. Olha que sinistro. Além de fazer outras coisas como invocar um exército a partir de água, infectar água ao redor dela, fazendo com que outras pessoas não consigam controlá-la, né? E mudar também a forma da água conforme ela desejar. Então, depois de tudo que eu falei, cara, eu não consigo ver outro personagem que chegue perto dela quando se trata da manipulação da água. Como eu disse, ela inundou, afundou um planeta inteiro. Seguindo agora, temos o elemento do gelo. O poder da geração e manipulação do gelo, né, é mais um elemento da lista aqui com pouquíssimos usuários, né, focados nesse poder no universo da DC. Mas a personagem que faz uso dele, né, com mais maestria é a Nevasca. A personagem começou a ganhar muito mais destaque após as crises multiversais, quando todo o universo da DC foi transformado e virou depois os Novos 52. Não que antes disso ela não tivesse destaque, mas ela começou a aparecer muito mais após os Novos 52, e os seus feitos em relação ao gelo, né, e as suas capacidades também aumentaram proporcionalmente, né, a quantidade de vezes que ela foi aparecendo ali nas mídias. Sem contar que a Nevasca ficou tão famosa que foi mesmo uma das protagonistas da série do Flash da CW, e lá teve diversos feitos poderosíssimos também. Bom, a Nevasca agora se tornou uma ameaça capaz de
destruir cidades inteiras num piscar de olhos, congelando tudo ao seu redor. Coisas como bloquear ataques de luz, bloquear ataques do ciborgue e criar ali, né, gelo ao redor também do nuclear, se tornaram comuns no cotidiano da personagem. Ela está tão ligada ao gelo, cara, que apenas ao entrar em alguns locais, toda a temperatura à sua volta começa a baixar, a sua pele é como gelo, e outros personagens se machucam também ao entrar em contato direto com ela, o que não é uma ideia muito inteligente, já que ela pode absorver também o calor do corpo do seu oponente, o matando. E não apenas isso, cara, ela não está limitada apenas a baixar a temperatura corporal, ela já demonstrou também conseguir absorver fogo, que é uma das maiores armas contra ela. Eu mencionei que ela também já criou uma construção inteira de gelo no nuclear, um dos elementais do fogo, cara, mas isso aí foi até pouco. E uma vez também, ela até mesmo já abaixou a temperatura do sol, e o nuclear acreditava que ela seria capaz de apagá-lo por completo. E não há muitos personagens, né, que controlam gelo da mesma forma que ela, então a competição aqui nesse caso fica bem mais fácil. É claro que sim, existem outros personagens também que usam o gelo como arma. Tem o Capitão Frio também lá, o vilão do Flash, mas como eu expliquei, né, na parte do controle da água, eu não vou considerar personagens que usam artefatos ou apenas algumas armas ali para controlar determinado elemento. Tem que ser o poder próprio do personagem, e a melhor nessa categoria, cara, com certeza é a Nevasca. Vale mencionar para vocês aqui também uma personagem que é pouquíssima conhecida, né, pelo público geral aí, que não lê tanto o mundo dos quadrinhos, chamada de Thora Olafsdottir, ou Gelo, como ela é chamada. Ao contrário da Nevasca, ela é uma heroína e costumeiramente, né, atua ao lado dos heróis da Liga da Justiça ou equipes menores que também estão ligadas ali ao grupo, né? E ela é membro de uma raça de pessoas mágicas que conseguem utilizar poderes de gelo e é proveniente também das montanhas da Noruega. A personagem Gelo consegue projetar em várias formas, né, quantidades de gelo e neve através das suas mãos, mas não em uma quantidade tão grande quanto a própria Nevasca. Após alguns aumentos de poder nos quadrinhos, ela ganhou poderes adicionais e certo controle também sobre o clima, mas na minha opinião, cara, a Nevasca ainda se sobrepõe em poder bruto. Seguindo agora, temos o elemento Terra. Só que dessa vez a gente vai ver dois irmãos, uma muito famosa e um outro nem tanto, mas já teve os seus momentos também de glória. Tara Markov, ou mais conhecida como Terra, cara, era filha ilegítima de Viktor Markov, o rei de Markov. Eventualmente ela passou a ser uma mercenária, começou a trabalhar também para o Exterminador e se uniu aos Jovens Titãs, tudo com um plano arquitetado ali para destruir o grupo de dentro para fora, a mando do Exterminador. Bom, pelo menos essa é a primeira história de origem da personagem. Graças às diversas crises e mudanças na DC Comics, isso mudou um pouco, mas o que importa para o vídeo de hoje são os seus poderes. Terra pode controlar e manipular todas as formas de rocha e substâncias e materiais terrestres. Ela não tem um limite definido por quão longe ou quão perto ela precisa estar da Terra para conseguir manipulá-la, movendo volumes ali de muitos quilômetros quadrados de terra ao mesmo tempo. Ela é muito poderosa. Pode também criar terremotos, né, ondas sísmicas, mover a terra do chão para criar ataques perfurantes e até mesmo voar, arrancando a terra do chão e levitando pedaços de terra e rocha. A sua ligação com a terra é tanta que ela já afirmou certa vez que ataques de terra não fazem quase nenhum efeito na personagem, né? Ou realmente não fazem efeito nenhum. Ela também possui uma altíssima resistência ou imunidade completa a ataques do seu próprio elemento, como eu mencionei. Já o seu irmão, o Brian Markov, né, ou Gil Force, tem os mesmos poderes da sua irmã, a geocinese, podendo criar terremotos, acessar também a lava da camada do magma da Terra e tudo que eu já mencionei na parte da Terra também. Porém, ele tem algumas variações de poderes mais interessantes do que a própria irmã, como poder também adentrar a Terra para se curar de forma mais rápida e transformar também inimigos em pó. Apesar da gente só ter visto ele fazer isso uma única vez nos quadrinhos contra um Lanterna Negro. Ele pode também canalizar o calor da Terra através das suas mãos, causando explosões de calor intenso, fogo e lava, além de conseguir ficar dias sem comer e dormir também, né, contando, né, que ele fica em contato ali com o solo. Ao que tudo indica, sua irmã também pode ter essas capacidades caso ela treine e tal, mas ela não demonstrou essas capacidades como ele. Então são sim dois dos personagens mais poderosos que utilizam esse elemento. Até sim, existe um outro ali na DC também, só que são muito, mas muito desconhecidos. Eles são os mais famosos e os mais poderosos nesse quesito também. Agora eu vou te fazer uma pergunta: e se a gente colocar para duelar os manipuladores de elementos da
Marvel versus os da DC Comics. Comenta aqui embaixo, se for interessante pra você eu vou trazer no canal, e tem um vídeo também dos manipuladores dos elementos aí da Marvel, cara, assiste lá.